Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Estamos resolvendo as questões da prova versão amarela de 2019. Vamos resolver as questões 176, 177 e 178. Antes, só confirmando que as datas das provas estão marcadas para o dia 17 de janeiro, 24 de janeiro, a versão digital no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, resultado previsto para o dia 29 de março. Então, vamos para as três questões. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 cm3 cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas foi. Então, questão bem simples envolvendo noções de geometria espacial. Então, o volume do vaso formado no formato de um paralelepípedo, vamos considerar a altura desse vaso como sendo de 50 centímetros. Por quê? O gerente alertou que a água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, o volume de água vamos calcular como sendo 50 centímetros. Então, nós temos o volume do vaso até a altura de 50 centímetros, vai ser 34 vezes 40 vezes 50, cujo produto vai dar 70.000 centímetros cúbicos. Então, esse volume é o volume da água junto com as pedrinhas. O volume de água sugerido pelo vendedor é que deveria ser a metade do volume integral do vaso. Então, o volume de água integral dividido por 2 é 40 vezes 35 vezes 60, dividido por 2, porque ele diz que a metade deveria ser de água. Dá 84.000 dividido por 2. Então, nós temos um volume de água de 42.000 centímetros cúbicos. Como o volume do vaso com as pedrinhas é de 70.000 centímetros cúbicos, fazendo essa diferença aqui, eu tenho o volume das pedrinhas. Então, 70.000 centímetros cúbicos, volume da água e das pedrinhas, menos o volume da água, metade do vaso, dá 28.000 centímetros cúbicos. O exercício está dizendo que cada pedrinha é 100 centímetros cúbicos. Então, nós temos que o total de pedrinhas será 28.000 dividido por 100, 280 pedrinhas. Alternativa letra B. Questão 177. Uma empresa especializou-se no aluguel de contêineres que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de
2,4 metros e as outras dimensões, largura e comprimento, respectivamente 3 metros e 7 metros. Um cliente solicitou um container com altura padrão, ou seja, altura de 2,4 metros, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros containers, conforme o quadro. Então, nós temos aqui os modelos de containers com a mesma altura, só que variando a largura e o comprimento. Então, só que o comprador, ele quer largura 40% maior e comprimento 20% menor que esses padrões aqui que está indicado, 2,4, 3 metros e 7 metros. Então, vamos para a resolução. Então, nós temos aqui os modelos oferecidos, as dimensões normais do container, 2,40 de altura, comprimento de 7, só que o cliente quer 20% menor. A largura, 3 metros, ele quer 40% maior. Então, nós temos o novo comprimento, diminuindo 20%, será 80% de 7 metros. Lembrando que 80% é 80 centésimos vezes 7 metros. Fazendo esses cálculos aqui, simplificando o 0 com 0, nós temos que isso aqui vai dar 56 dividido por 10. Portanto, a nova dimensão do comprimento é 5,6 metros. A largura, ele quer 40% maior, portanto, 140% de 3 metros. Fazendo esses cálculos, nós temos 140 centésimos vezes 3. Então, isso aqui vai dar 42 décimos, ou seja, a nova largura deverá ser de 4,2 metros. Se vocês observarem, então, altura padrão, 2,4. Comprimento, 5,6. Largura, 4,2. Portanto, o modelo que atende à expectativa é exatamente a alternativa letra B. Questão 178. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Então, observe, 7 medidas de tempo. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Com base nessas informações, nos quadros 1 e 2, a variabilidade do tempo é. Então, observe, é uma questão de estatística que envolve conhecimentos, além de média, conhecimento de variância e desvio padrão, porque o desvio padrão é exatamente essa medida aqui. Então, vamos primeiro calcular a média. O que é a média dos tempos? É a soma desses 7 tempos dividido por 7. Então, 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 dá 340 dividido por 7. Então, essa é a média de tempo do motorista. Para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular a variância. O que é a variância? É o desvio em relação à média elevado ao quadrado, soma e divide por 7. Então, vai ser essa primeira medida menos a média. Então, 48 menos 49 ao quadrado. A segunda medida menos a média elevado ao quadrado. A terceira medida menos a média elevado ao quadrado. E assim por diante. Então, nós fazemos os desvios elevado ao quadrado, que vai dar, então,
48 menos 49 é menos 1, elevado ao quadrado dá 1. 54 menos 49 é 5, elevado ao quadrado, 25. 50 menos 49 é 1, elevado ao quadrado é 1. Aqui vai dar 9, 25, 9, e a última é 0, elevado ao quadrado é 0. Então vai ficar 70 dividido por 7. Portanto, a variância que dependeu da média é igual a 10. O desvio padrão, lembrando, é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 10. Aproximadamente, raiz quadrada de 10 é 3,1. Agora a gente verifica, dentro do quadro 2, qual que vai ser a variabilidade. 3,1 está localizado como sendo uma variabilidade média. Portanto, média não, baixa, desculpa, baixa. Portanto, alternativa letra B. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receberem as novidades do canal do Professor Catian. Gostou? Dá um like. Envie sugestões e chega